Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Bom dia, 7h02. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5, com transmissão simultânea pelas TVs Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV e TV 58 UHF, canal aberto em toda a Grande São Paulo. Participe! 2451-2121, 2459-2727 e 4962-1166. Hoje, terça-feira, 19 de junho de 2012. E atenção, ainda hoje, vamos falar, vai repercutir muito ainda nesta semana, a morte de um rapaz de 22 anos no Hospital Estadual Padre Bento. Há forte suspeita de negligência médica. Daqui a pouco mais informações a respeito. Também o giro dos repórteres, Gabriel Espinosa, Gutenberg Tavares e Rodrigo Souza percorrendo a cidade. E atenção agora para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo Rio de Janeiro destaca: aliança com Maluf abre crise em campanha do PT. Folha de São Paulo: PT faz aliança com Maluf e Erundina ameaça sair. O Estado de São Paulo: alívio grego não basta, Espanha volta a assustar. O Correio Brasiliense: comissão vai apurar tortura a Dilma em Minas Gerais. Valor Econômico: São Paulo União investirá 13 bilhões de reais em novas ferrovias no Sul. O Estado de Minas: enfim, a busca da verdade. O Jornal do Comércio: Pernambuco, polícia promete rigor nas estradas. E o 0 Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul: dobram as suspeitas de fraudes em concursos. Já a Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos, circula destacando:
Consórcio estima investir 1 bilhão e 500 milhões de reais no aeroporto até a Copa do Mundo. Balanças irregulares no aeroporto. Enquanto isso, né? Você vai pesar sua mala, tá certo? E outro destaque da Folha Metropolitana, definidas candidatas ao Miss Guarulhos. Mãe acusa o Hospital Padre Bento por morte do filho. E Coalizão de Almeida ganha apoio de mais 3 partidos. Vamos agora ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto Samuel, ouvintes da Rádio Imprensa e amigos da TV Cantareira. Vamos com a previsão do tempo para hoje. Olha, se preparem, a previsão é de chuva, né? Nuvens carregadas de uma frente fria provocam chuva forte e volumosa até a próxima quinta-feira. A frente fria que está sobre o Paraná avança para São Paulo e a partir de hoje traz muitas nuvens carregadas para o estado. As condições de chuva aumentam bastante e a previsão é de grandes volumes acumulados com risco de alagamento, claro. A máxima para hoje é de 22 graus, na quarta cai para 19, quinta 18 e na sexta sobe um pouco para 21 graus. E atenção, já chove nesse momento na chegada a São Paulo, principalmente no final da rodovia Presidente Dutra, portanto, se preparem. Em alguns pontos isolados da capital já está chovendo, e isso já causa transtorno no trânsito, principalmente na chegada na capital. Sobre esse rapaz, essa repercussão, o Felipe Tiago Maciel, de 22 anos, que morreu no Hospital Padre Bento com forte suspeita de negligência médica, ele é conhecido, vai ter muita repercussão, porque ele é sobrinho do Luciano Maciel, que é o diretor do jornal Guarulhos Hoje. O jornal Guarulhos Hoje, a Folha Metropolitana traz hoje também a reportagem. Nós vamos abordar o tema e eu acredito que toda a imprensa vai abordar, a imprensa de Guarulhos vai abordar esse tema. Esse rapaz, o Felipe Tiago Maciel, de 22 anos, que foi levado 3 vezes com fortes dores ao Hospital Padre Bento e mesmo assim veio a falecer porque era encaminhado de volta para casa. Vamos ao primeiro destaque de Roberto Samuel, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Virgílio, bom dia a todos. Hoje deve acontecer mais uma sessão na Câmara Municipal. Vale lembrar que na última quinta-feira não houve sessão, devido ao passamento do bispo emérito de Guarulhos, Dom Luiz Bergosini. E deve ter muita discussão hoje na Câmara, viu? Além das questões normais, nós temos aqui uma proposta de cidadão guarulhense ao apóstolo Valdomiro Santiago. Sério, coisa vai pegar fogo essa semana aqui, hein? Guerra Santa novamente à vista na Câmara de Guarulhos. Também quem apresentou? Eduardo Soutor. O presidente da Câmara, que inclusive é católico, mas ele diz que admira o trabalho do Valdomiro Santiago. Saiu na frente, né? Saiu na frente, né? Bom, com certeza o vereador Geraldo Celestino, do PSDB, que foi o autor da ação judicial, que acabou até, de certa maneira, interditando o templo da Igreja Mundial, deverá se manifestar, e outros vereadores deverão se manifestar, embora o vereador José Luiz, foi ele que apresentou, ou não, foi Edmilson Souza, né? Edmilson Souza que apresentou um título semelhante. Isso, para um apóstolo de uma outra igreja, a Igreja Renascer. Bom, vale lembrar que Santiago fundou a cidade, né? A cidade mundial, o maior templo evangélico do Brasil, com capacidade para 150 mil pessoas, e foi inaugurado no dia 1º de janeiro, quando houve um grande congestionamento, não só em Guarulhos, mas inclusive influenciando rodovia Presidente Dutra e trabalhadores. Tá certo, já nem chegou, já vai virar cidadão guarulhense, brincadeira. Na verdade, nem chegou mesmo, né? Bom, vamos comentar também a questão das convenções desse final de semana. Além dos 3 partidos, PSC, PR e PSL, aliás, PSL, estava com metade dos secretários ali presentes, prestigiando o Vadinho Moreira, secretário do PSL. Também vamos comentar a questão da convenção do PMDB, que colocou a Adriana Afonso como candidata a prefeita de Guarulhos. Vamos explicar. Na verdade, houve um anúncio de uma intervenção estadual no PMDB de Guarulhos. Mesmo assim, o diretório municipal, presidido pela Adriana Afonso, vereadora, foi lá no cartório eleitoral, viu que no cartório ela ainda constava como presidente, convocou e realizou convenção municipal. O que chama a atenção, Roberto, é que a vereadora Silvana Mesquita
estaria sem legenda para tentar a reeleição. Exatamente. Silvano Mesquita e Obreiro Jackson, que Missionário. agora é missionário. Ele era obreiro na época que era da Universal, agora está em outra igreja, virou Está na Mundial. Mundial. É o braço direito do Valdemiro Santiago. Não direi o braço direito, mas digamos assim, um dos... Meio canhoto. Um dos tentáculos, né? No bom sentido, por favor. Foi boa. Bom, eu quero, por curiosidade, ontem eu acabei entrando no site do TRE e confirmei a informação. Assim, ontem, dia 18, confirmei que consta ainda no site do TRE Adriana Ramos Afonso como presidente do PMDB e o Kunifume Sugimura como secretário-geral. Pois é, vai ser um abacaxi para o diretório estadual do PMDB descascar. Quero ver juridicamente como é que vai ficar. Né? Vale lembrar que isso tem que ser resolvido rapidamente, porque tem que ser resolvido até o dia 30 desse mês, senão... Até o dia 30 ou até o dia 6, 7, até registrar, né? É necessário registrar, senão Não vai ser fácil. Senão todo mundo fica sem legenda. É um imbróglio bastante complicado. Vale lembrar que eu conversei com algumas pessoas ligadas ao PMDB, existe sim a possibilidade dessa semana o estadual tentar dissolver essa convenção. O horário eleitoral já começa em julho? Rádio? Não, Não, 45 dias antes. 45 dias, né? Ah, 45. Pode falar, Brigitte. Atenção, Pedro e Roberto, a vacinação contra a paralisia infantil foi prorrogada até sexta-feira, dia 22, em todo o estado de São Paulo. Portanto, os pais que não levaram seus filhos menores de 5 anos de idade no último sábado ainda encontram as doses nas unidades básicas de saúde das 8 às 17 horas. De acordo com a prévia divulgada na segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, 71.510 crianças foram imunizadas na cidade, o que equivale a 74,53% de cobertura. A meta é vacinar 91.152 crianças, número que corresponde a 95% da população guarulhense nessa faixa etária. Tá ok. Vamos a um rápido intervalo, produção. Aproveite e participe no próximo dia 29, mais um sorteio de uma bicicleta Galo, tá certo? Um modelo top de linha, uma promoção do Radar de Notícias e das bicicletas Galo. 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. 2 minutos e voltaremos. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, em nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, em nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum.
7 horas e 15 minutos, 7h15, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5 e transmissão simultâneas em 2 TVs. A Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV e canal aberto 58 UHF, acessível em toda a grande São Paulo. Vamos falar sobre esse caso rumoroso e, de certa maneira, envolve um colega de imprensa, o nosso amigo Luciano Maciel, do Guarujá hoje. Seu sobrinho foi vítima, faleceu no Hospital Estadual Padre Bento. Fala, Virgílio. Muito bem, o deficiente auditivo Felipe Tiago Maciel, de 22 anos, faleceu na madrugada do último domingo no Hospital Padre Bento e a família acusa a equipe médica de negligência. Para a mãe do rapaz, Silvana Maciel, a vida do filho foi tratada com pouco caso e a demora no diagnóstico teria influenciado o falecimento por uma úlcera perfurada no estômago. De acordo com Silvana, que deve processar o Estado, o filho começou a reclamar de dor no estômago após ter tomado medicação por conta de um ferimento na mão. Na madrugada da última sexta-feira, com fortes dores abdominais, Maciel teria sido levado ao hospital pelo Serviço Móvel de Urgência e Emergência. Ele foi medicado, mas não havia na ficha dele um médico que estava atendendo e o que ele estava tomando. Cerca de 1 hora depois, ele teve alta, mas antes, mesmo de chegar em casa, rolou no chão de tanta dor e voltamos, contou Silvana. Pela segunda vez no hospital, Maciel teria realizado alguns exames em que, segundo a médica que fez o atendimento, teria sido detectada apenas uma anemia que poderia ser tratada em qualquer unidade básica de saúde. A médica me deixou falando sozinha e tempo depois veio alta novamente, disse indignada a mãe do rapaz. Na noite do sábado, sem aguentar as dores, Maciel teria voltado ao Padre Bento quando foi receitada ranitidina, medicamento utilizado para tratamento clínico de úlcera gástrica, e novamente o rapaz seria liberado se não fosse a insistência de Silvana. Só então o cirurgião veio para avaliar e com um raio-x constatou uma úlcera perfurada e a necessidade de cirurgia. Acho que tudo isso aconteceu por pouco caso do hospital, talvez ele tivesse mais chances com um diagnóstico rápido, que argumentou a mãe do rapaz. Pois é, um mero raio-x, né? Na terceira insistência, eu conheço a Silvana, a mãe desse rapaz, meus sentimentos, realmente, eu imagino a dor que você está passando, não só pela perda do filho, também a dor da indignação, né? Isso é pior. É isso que é terrível, viu? E há quanto tempo nós estamos falando, observando, não reclamações nossas, reclamações da população em relação ao Hospital Estadual Padre Bento, né? Quantas vezes nós reclamamos? Olha, por isso que eu sou chato, muitas vezes eu arrumo briga no hospital. É melhor você pecar pelo excesso do que pecar pela ausência. Isso dói demais, principalmente sabendo que ele poderia, um rapaz jovem, um rapaz saudável, e de repente... Pois é. Bom, segundo a diretora do hospital, a Madalena Barros, foi aberta uma comissão, uma sindicância, né, que deve ser concluída em 30 dias. Olha, bem provavelmente a família vai constituir um advogado, mas nada vai reparar a perda desse jovem, né? Eu lamento, o que me preocupa é que não é o primeiro caso e dificilmente não será o último de negligência médica, né? Pedro, eu tive um exemplo desse triste em 1991, com minha saudosa mãe. E por um problema semelhante, o problema de raio-x. Um atropelamento, foi levado ao Hospital Padre Bento, deveriam ter tirado um raio-x, encaminharam por Estela Maris. Ela veio a falecer uma semana depois. Como disse bem o Roberto, viu? É melhor pecar por excesso de zelo, né? Às vezes as pessoas pecam, vejam só, como é que deram alta? 2 vezes deram alta para o rapaz. O rapaz se contorcendo de dor e não fizeram nenhum exame, nem um mísero raio-x. Há médicos e médicos, viu? É verdade. Há médicos e médicos, em todas as profissões. Só que a do médico é mais preocupante ainda. Bom, infelizmente no nosso país, eu acho que o mundo todo já está usando a saúde como uma fonte de negócio. Eu nunca concordei com essa história. Saúde nunca deveria ser algo para se ter lucro. Nunca deveria ser algo para ter lucro. O SUS, na teoria, é maravilhoso, né? Na prática, deixa a desejar e muito. Bom, vamos comentar aqui sobre, Pedro, as convenções que aconteceram esse final de semana, esse mês, muita gente já discutindo. E como já era previsto, o PSC, PR e PSL declararam apoio a Sebastião Almeida. A informação tem, infelizmente, não foi possível passar na convenção do PSL, mas havia muitos secretários lá
apoiando e prestigiando essa grande convenção do PSL. Só uma parte, isso significa prestígio entre os colegas, mas não significa votos, né? Não, apenas prestígio. O PSL, o detalhe interessante é que o PSL contava com uma coligação com o PRP. Isso. E o PRP resolveu agora se coligar com o PHS, do vereador americano. A convenção será agora sábado, né? PRP, não era do PT? De quem? Do PT, PRP do Marcelo Albuquerque, da... PRP. Ah, perdão, é PRB, desculpa. Atenção para a fonética. A fonética é importantíssima. Agora, o que está me chamando a atenção, Roberto, a convenção do PSDB será agora domingo, dia 24, no Clube Recreativo. E a do PT será dia 30. Detalhe, marcaram a data, mas não marcaram o local ainda. Estão procurando um local adequado. O que me chamou a atenção, Pedro, com relação ao PP, por exemplo, também é dia 24. Será no bairro dos Pimentas e será das 9 às 14. Já do PSDB também também dia 24, só que começa ao meio-dia e vai até às 17 horas. Pode ir. Um pode visitar o outro? Eu acho que sim. Tá bom. Bom, Pedro, eu quero destacar aqui que na convenção do PR, o ex-vereador e presidente do PR, Paulo Carvalho, declinou de sua candidatura. Paulo Carvalho não será candidato a vereador. Volta para a secretaria, não? Não, nesse momento não. Continua o irmão do Paulo na secretaria. Marco Aurélio. Marco Aurélio está fazendo o seu trabalho lá. PSC também apoiando o PT. Tá ok. 7h22, Virgílio. Pedro, é uma matéria que eu vou fazer um comentário do Diário Oficial, falando sobre internet, né, inclusão digital. A escola da prefeitura Selma Colalilo Marques, da região central, é a primeira de Guarulhos a receber o Laboratório Móvel de Informática, projeto de inclusão digital lançado pela Secretaria da Educação na última quinta-feira. Na ocasião, o estabelecimento foi contemplado com 40 notebooks, computadores portáteis que permitem acesso à internet e possuem centenas de aplicativos educacionais, cujo conteúdo pode ser controlado pelo professor. Eu estava conversando com meu filho outro dia, fiquei surpreso, porque ele disse que ele estuda na rede municipal, na escola Isolina Alves da Via, ali no Jardim Leda, e fiquei surpreso que ele me falou que ele tem aula de informática. Que bom, né? Mas eu perguntei para ele, aí, filho, você já sabe entrar na internet? Ele falou, não, a gente não tem internet. Tem teoria. Só fica no computador, não entra na internet. Né? Então a prefeitura poderia arrumar um jeito aí de providenciar o acesso para as crianças na rede pública. Aliás, hoje em dia, um computador e acesso à internet, se eu não estiver enganado, não estou, as operadoras, a NET e a GVT, são obrigadas, por lei, a disponibilizar a internet nas escolas e nos locais públicos, né? Sim. Basta colocar um computador. Bom, vamos ao primeiro repórter de hoje, Gutenberg Tavares, bom dia. Gutenberg? Perdemos contato, produção? Então, vamos ao intervalo. 2 minutos e voltaremos. É muito importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema. Em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio. A fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo do intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso, emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100!
A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. E 26 minutos, 7h26, Radar de Notícias ao vivo. Participe, dia 29, mais um sorteio de uma bicicleta Galo. Agora sim, Gutenberg Tavares, é isso? Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, colegas do estúdio. Bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Pedro, hoje no terminal urbano aqui de São João, vim verificar como é que está o funcionamento, perguntar também para a população como é que está, se está funcionando de pleno acordo com a expectativa da população. Então, conversei com algumas pessoas e algumas observações aqui. Tem bastante funcionário atendendo aqui da Socicam, que é a empresa que administra. Aliás, entrei em contato ontem com a Socicam para saber se em algum desses terminais que ela administra em Guarulhos ainda há alguma vaga para box, alguém interessado em alugar. Não é por licitação, e sim por aluguel. E foi informado que não há mais vagas para alugar os boxes aqui dos terminais em Guarulhos. Então, aqui no São João, eu tenho observado aqui os guardas, orientadores, dando uma circulada aqui. Fui até os banheiros. Dentro do banheiro masculino, pelo menos dois dos boxes que tem lá dentro também não estão funcionando, estão em manutenção, mas há uma placa informando de que vai voltar a funcionar em breve. As cabines para os guardas aqui ainda não estão prontas, mas já estão sendo construídas. Há ainda aqui um canteiro de obras com alguns caminhões, algumas máquinas. Fui conversar com esse pessoal das obras, eles disseram que é apenas para dar acabamento, mas que a obra está 99% concluída. O bilhete único aqui, Pedro, carrega entre as 6h30 da manhã e as 18h30, nos dias de semana, e aos finais de semana e feriados, das 6h30 da manhã às 12h30. Conversei com os populares aqui, perguntando sobre a questão da frequência e os horários dos ônibus. Apenas reclamações registradas no itinerário do ônibus que faz a cidade satélite, que está aqui de São João para a cidade satélite. As pessoas reclamando que ele tem tido algum atraso. Isso é uma reclamação, inclusive, também em outros terminais, como lá no Taboão. Há um tempo atrás, quando a gente esteve lá também para o Radar de Notícias, as pessoas reclamavam do itinerário da cidade satélite. São essas informações, Pedro. Bom, você está no terminal São João. O horário para recarregar os bilhetes me parece até 6h30 da manhã. Começa isso? Isso. Era inclusive uma das grandes reclamações quando, há 2, 3 meses atrás, estivemos em todos os terminais fazendo reportagens, conversando com a população. Carregava há 2, 3 meses atrás, a partir das 8 horas da manhã. E a população pedia que começasse um pouco mais cedo, principalmente no horário de pico, quando estão saindo para ir para o trabalho. Nosso cumprimento. A Prefeitura foi sensível à reivindicação da população. O horário é adequado, eu acho, a partir das 6h30 da manhã. Os boxes estão todos em funcionamento ou alguns ainda não, Gutenberg? Ô Pedro, aqui no terminal urbano do São João não há box para as pessoas alugarem, para vender alimentos, enfim, esse tipo de comércio. Há aqui apenas os espaços, como o banheiro, o espaço para administração e o bilhete único. Esses tipos estão em funcionamento. Agora, para qualquer tipo de venda não existe, também não há presença de ambulantes aqui na região, nas proximidades. Então ele é bem diferente do terminal Pimentas, né? O do Pimentas é mais adequado, me parece. Sim, aqui não há comércio de alimentos, coisa nenhuma. Não há mesmo. O do Pimentas ele é mais amplo, maior. E lá sim tem essa possibilidade. Aliás, vamos visitá-lo lá em breve para verificar também como é que está o funcionamento. Então, ok. De uma forma geral, a população se diz satisfeita aí no terminal São João? Sim, de uma forma geral, sim, apenas esse registro de reclamação com relação ao ônibus que faz itinerário para a cidade satélite. Mas, no geral, a questão de infraestrutura, o terminal está dentro dos conformes aqui, Pedro. Tá ok. Obrigado, Gutenberg Tavares. Obrigado pela participação. Eu imaginava que teria boxe lá no São João. Eu também não conheço o local, não. Preciso conhecer. Do Pimentas eu conheci o do Taboão. Aliás, esse do Parque Secap, né? É onde era ali a central de abastecimento. Que, aliás, continua, né? Só que dividida, né? É multiuso, né? Multiuso. Multiarena.
Me chama a atenção que parece que fisicamente está pronto, basta o quê? Uma data na agenda do governador para a inauguração. Eu espero que seja inaugurado o mais rápido possível. Agora, o Roberto, ligou para cá o nosso colega jornalista, o Sérgio Lessa. Sérgio Roberto de Lessa. Assessor de imprensa do DEM, dizendo que a Convenção dos Democratas será também dia 24/6, que coincidência, no Guarulhão. Atenção para o horário, das 9 às 13 horas. Isso é importantíssimo horário. Como a do PSDB começa ao meio-dia, Ao pulo do gato. e o do PP também é no dia 24, um vai poder visitar o outro, vejam só. Né? Então, faz a convenção e vai visitar o outro. Ou então dentro do mesmo horário, já que o PSDB começa ao meio-dia e a convenção do DEM termina às 13 horas. Pode atrasar um pouquinho, né? Ou antecipar, né? Vamos antecipar. E o mesmo ocorre com o PP. Olha só que interessante. Que hein? coincidência, mera coincidência. Uma mera coincidência. Pedro, ontem eu estava acompanhando o trabalho. Aliás, quero agradecer a audiência do Antônio Caso, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Guarulhos, né? Ele esteve na Câmara Municipal ontem e comentou sobre o desenvolvimento da cidade, né? A declaração dele, ele fez algumas declarações e o encontro tratou do orçamento da pasta para 2013. Na verdade, são leis de diretrizes orçamentárias. A pasta dele deve receber cerca de 5 milhões, aproximadamente 14% acima do valor orçado para esse ano de 2012. Por coincidência, Roberto, ontem, conversando com alguns setores de oposição, eles me disseram que um dos alvos das críticas será o secretário Antônio Carlos. Na verdade, até uma pessoa acabou fazendo uma pergunta e disse que havia um programa um programa jornalístico que criticava ele, né? Na verdade, aí eu nem ia falar, mas fiz questão de subir na qualidade de repórter, né, e comentar e fazer algumas cobranças, né? Eu acho a pasta do senhor secretário extremamente interessante e sempre achei ela importante para discutir a cidade e fazer projetos, né? Eu, inclusive, falei isso para ele. Eu não sei porque isso não aconteceu até o momento. A grande crítica da oposição será em torno do fato que ele não mora em Guarulhos e tem uma empresa que também não é sediada em Guarulhos. Ninguém nunca discutiu a competência do seu secretário, que todos sabemos é muito grande. Fala, Virgílio. Pedro, vou aproveitar que o Roberto mandou um abraço aí. Eu estou devendo um abraço e um bom dia para a cidade de Nazaré Paulista, Pedro. Que beleza. Um amigo nosso aqui, o Josias, que trabalha na Proguaru e mora em Nazaré, nos informa que a sintonia lá na cidade é perfeita. Muito bem o som da Rádio Imprensa. Um abraço para todo o pessoal de Nazaré. Isso. Quem nasce em Nazaré, o que é? Nazareno? Nazareu? Eu lembrei do Chico Anísio, Nazareno. Nazareu? Jesus era chamado Nazareno, que nasceu em Nazaré? Então. Bom, a Neuza do Macedo, atenção, prefeitura, reclama que o rio que corta ali a região do Matadouro, na Avenida Monteiro Lobato, com a Rua das Laranjeiras, está repleto de entulho. E ela lembra o que ocorreu no dia 8 de dezembro, aniversário de Guarulhos. Forte chuva com entulho deu enchente. Tem razão a Neuza, é melhor prevenção, né? Olha o fundo do antigo não, o que nunca foi, o que foi sem nunca ter sido o shopping da Vila Barros. Da Vila Fátima. Vila Fátima. Vila Fátima. Tá certo? O Renê do Paramento, você tem razão, viu, Renê? Ele reclama até de convênios médicos particulares, pois até a falta de médicos está atingindo até hospitais particulares. É verdade, é verdade. Porque, aí eu repito, porque o brasileiro, principalmente de classe média, ele paga um plano de saúde e acha que está coberto, está tranquilo, está sossegado. Meu amigo, isso é que nem você ter uma passagem de avião na mão, vai tentar embarcar depois. Não consegue. Se você não tem avião, você vai embarcar onde? Você não tem médico, você não tem hospital. Pedro, deixa eu destacar aqui que continua sendo discutida a lei de diretrizes orçamentárias na Câmara Municipal de Guarulhos e o presidente é o Moacir de Souza, né? Inclusive ontem, Pedro, por 2 oportunidades, quem acabou dirigindo os trabalhos foi o vereador Índio de Cumbica. Aliás, de forma brilhante. Parabéns ao vereador Índio. Deve ser um dos poucos vereadores presentes. Talvez o mais presente. Ontem, por acaso, eu enquanto estava acompanhando alguns trabalhos, inclusive, Pedro, eu quero destacar aqui também, ontem eu acompanhei o trabalho da Coordenadoria dos Assuntos Aeroportuários, Miguel Chueiro. Ele fez uma belíssima explanação sobre as potencialidades do aeroporto. Ele deu uma visão bastante interessante e bastante diferenciada do que é feito.
grandes possibilidades para o crescimento da cidade usando o aeroporto como ferramenta. Muito interessante. Que interessante essa reclamação do Aloysio, Roberto, Virgílio, do Parque Primavera. O Aloysio, ele reclama que já há uma grande quantidade de propaganda política na região. Sim, subliminar. Há muitas faixas pelos postes. Sim, fulano de tal agradece, o fulano de tal passou aqui. Quem é fulano de tal? Você é quem? Eu sou o Roberto Samuel, e você é? O Aloysio ainda disse que espera uma atitude da prefeitura. Eu diria mais, Aloysio. Eu esperaria uma atitude da justiça eleitoral. Agora, me causa estranheza, eu quero que você levante, Roberto, por gentileza, na Câmara. O vereador Ulisses Corrêa aprovou um projeto proibindo a pintura de muros. Continua. Qualquer um está pintando muro em Guarulhos. Se fosse só os políticos na época das eleições, mas é propaganda comercial explícita. Sim. Para não dizer pornográfica, é explícita. Existem algumas empresas até especializadas, Pedro, que parece que já são donas de alguns muros. Sim, estratégicos. Estratégico. Vai lá e pinta, e depois fica um tempo, depois apaga, e depois pinta de novo. Eu não sei não. Eu me lembro, inclusive, Pedro, que essa lei foi contestada juridicamente, porque diziam que era a competência da esfera federal. No entanto, todos os partidos acabaram entrando num grande acordo e muros não foram pintados. Eu conheço cidades como Gramado, no Rio Grande do Sul, e Campos do Jordão, aqui em São Paulo, que funcionam muito bem. Campos do Jordão, por exemplo, proibiu, sabe o quê? Aquelas malditas ou famigeradas plaquetas imobiliárias, já viu? Uma coisa horrível. Às vezes você vê um imóvel ali cheio de placas imobiliárias. Mas e aí, como é que vai fazer? Pois é, não pode. Não pode. Você quer comprar, vai numa imobiliária. Anuncie no jornal, anuncie na rádio, na TV. Não placa. Fala, Virgílio. Olha, Pedro, falando sobre o aeroporto de Guarulhos, né? O consórcio Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A., que assinou na última semana o contrato de concessão do aeroporto de Guarulhos, junto ao governo federal, estima investimentos da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais para as obras de ampliação do aeroporto até a Copa do Mundo de 2014. Entre as intervenções, que podem ter início em setembro, está a construção do Terminal 3 de passageiros. A previsão é de que até 2014 sejam entregues o novo terminal, com capacidade para mais 12 milhões de passageiros por ano. Pátio, com ampliação para mais 36 posições de aeronaves, 10 mil vagas de estacionamento, importante, além de 22 pontes de embarque. O presidente do Conselho da concessionária, Gustavo Rocha, informou por meio da assessoria de imprensa que as obras podem começar até setembro. Só um pouquinho, Roberto. Acabo de receber aqui uma mensagem do repórter Rodrigo Souza. Daqui a pouco, produção, localiza o Rodrigo, já vai falar do Padre Bento. Antes, as informações com o Gabriel Espinosa. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro. Um bom dia especial para os nossos ouvintes e telespectadores e também aos demais presentes aí no estúdio. São 7 horas e 37 minutos, e eu falo ao vivo aqui da região central da cidade. Mais precisamente da Avenida Monteiro Lobato, em frente ao 1º DP. Eu trago a vocês as últimas informações sobre a criminalidade aqui em Guarulhos, ok? Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, foram registradas 6 ocorrências neste distrito aqui. Entre elas, os casos de destaque são um furto a veículo que aconteceu na noite de ontem na região da Vila Augusta, ou seja, mais um furto a veículo acontecendo lá na região da Vila Augusta, e também tivemos mais um furto de veículo, ou seja, mais um furto de veículo também aqui na região central da cidade. Um furto de veículo na Vila Augusta e um furto de veículo aqui na região central. Tivemos também registrado um caso de briga aqui, mas sem maiores consequências. Pedro, é com você. Ok, Gabriel Espinosa, obrigado pela participação. Continua alto, hein, o número de furtos de veículos na região central de Guarulhos, tá certo? É verdade. Pois não. Bom, Pedro, nós falamos sobre negligência, né? Possível negligência médica aqui em Guarulhos. Quero destacar aqui que a família do motociclista Edmilson Donizete Caraça, de 23 anos, caiu de moto na madrugada do último sábado, nos arredores da Santa Casa de Santa Isabel. A família denuncia o hospital por possível negligência. O hospital se recusou a fazer um raio-x do tórax. Disse que não era necessário. Depois de muita insistência da família, foi feito esse raio-x e foi constatado que 5 costelas estavam quebradas. Uma, inclusive, estava perfurando a traqueia do rapaz. E não era necessária. Pois é. Um pecado.
Bom, o rapaz continua em estado grave, mas está internado no hospital. É verdade que muitos hospitais e convênios recusam exames. Na verdade, não sei se é por uma questão de economia, se é por uma questão de falta de equipamentos e falta de pessoal habilitado. Aliás, Virgílio, voltando à escola municipal, qual é a escola municipal? Escola Isolina Alves Davi, no Jardim Leda. Agora que eu entendi, tem um computador lá, mas não tem o acesso à internet. Isso. Eles têm um computador para mexer, mas não têm o acesso à internet. Aí eu perguntei para o meu filho, o que vocês ficam fazendo então? A gente aprende bastante joguinhos. Bom, a Veja dessa semana fala que tem muita criança ganhando dinheiro com joguinho aí, videogame, né? Quem sabe? Campeonatos, né? É. Agora, o acesso à internet, eu repito, é obrigatório. É obrigação da NET e da GVT em disponibilizar para qualquer escola pública. Eu acho que a direção da escola tem que se movimentar também, né? Informa a escola, viu? Às vezes não sabe. É interessante, no Brasil, colocam um assunto em pauta, todo mundo discute, briga, depois esquecem. Essa questão da internet, há um pouco tempo atrás, foi muito discutida a questão da concessão, mas de estar vinculado a disponibilizar a internet grátis nas escolas. Não só escolas, hein? Bibliotecas. Sim. E aí, esqueceram? Você sabe que eu repito, viu? No Brasil se luta mais por um privilégio do que por um direito. Vocês lembram da questão dos celulares nos presídios, que gastaram milhões e milhões para fazer sistemas que acabaram não dando certo e tal? Deu certo para alguém, né? Para alguém deu muito certo, né? A Eunice do Recreio São Jorge reclama, atenção, SAI, assessoria de imprensa do SAI, Miriam Nunes. Vazamento de água na rua Paulo Otaviano, altura do número 213, no Recreio São Jorge. Vazamento de água. Tá certo. Produção 7h42, repórter Rodrigo Souza. Vamos ao intervalo, vamos tentar localizar. O Rodrigo Souza está lá nas imediações do Hospital Estadual Padre Bento. Que Deus o proteja. Vamos lá, 2 minutos. É muito importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema. Em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio. A fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo do intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso, emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal.
7 horas e 45 minutos, 7h45, Radar de Notícias. O repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto Samuel, principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, eu estou falando aqui das imediações do Hospital Padre Bento, onde, infelizmente, nesse último final de semana, aí faleceu o jovem Felipe Thiago Maciel, com suspeita de negligência médica. Eu, Pedro, fui testar o serviço aqui para ver se pelo menos melhorou depois dessa fatalidade. Cheguei aqui por volta de umas 7h15 da manhã, fiz uma ficha simulando dor abdominal, enfatizei que eu tive úlcera recentemente, uma úlcera recém-tratada, e pediram que eu simplesmente aguardasse. Tem mais ou menos meia hora, há cerca de 1 minuto me chamaram lá para aferir a pressão, eu questionei sobre o médico e falaram que o médico já está nas imediações. No entanto, Pedro, eu conversei com a dona Creudilene, ela falou que está aqui desde 6 horas da manhã, e os médicos da noite, que deveriam ficar até às 7, não atenderam porque já tinham ido embora, e os médicos que deveriam começar a atender às 7 ainda não chegaram, Pedro. Bom, é um triste quadro, dá para fazer um carimbo também, né, Rodrigo, com essas informações do Padre Bento. É sempre a mesma história. Exatamente, Pedro. Só muda os personagens, mas a história, o enredo é o mesmo. Como é que é? O médico já está nas imediações? Exatamente. Ânimo, rapazes, a cavalaria está a caminho. Rodrigo. Oi, Pedro. Nem perca mais seu tempo aí. Deve ser deprimente. Eu lamento você ter que fazer essa reportagem. Eu imagino pessoas desde as 6 horas da manhã aguardando atendimento. Exatamente, Pedro. Pessoas idosas, pessoas realmente você vê sentindo muitas dores. E nem dá para culpar os funcionários da recepção, Pedro, que eles simplesmente passam as orientações que eles são obrigados a passarem. Tá ok. Quer dizer que nada mudou aí no Padre Bento. Lamentavelmente. Pedro. Pois é. Olha, nada pessoal contra ninguém. Agora, contra o hospital em si, como entidade hospitalar, uma entidade do governo do estado, deixa muito a desejar, principalmente no pronto-socorro. Porque já me disseram aqui, eu vou dizer, vou reafirmar, me disseram, Roberto, que quem consegue um tratamento eletivo, há especialistas renomados dentro do Padre Bento. Sim. O problema é a emergência. Quem entra ali na emergência, meu amigo... Olha, eu me lembro que eu cheguei a fazer um tratamento, eu tenho um glaucoma, né? Eu trato isso desde os anos 2000. Ali eu conheci a doutora Regina Celes. Ela é uma das pessoas mais competentes em toda a América Latina com relação a glaucoma. Oftalmologia. Oftalmologia, não, sabe? São pessoas fantásticas. Eu gosto muito de citar uma história que eu vi no jornais do José Simão, de que um mendigo passa mal e quando chega o SAMU ele pede para ser levado para o Sírio. Faz piada. Não, mas no Brasil ele tem os melhores médicos do mundo. Para alguns. Para alguns, para poucos, sabe? Sabe, você vê uma pessoa, o presidente Lula, ou a presidente Dilma, ou tantas outras pessoas importantes, seja Ana Maria Braga, seja outra pessoa que tenha condições, tem uma suspeita de câncer, consegue fazer o tratamento rapidamente. Agora, uma pessoa pobre, ela fica 6 meses com câncer, suspeita de câncer, para passar na primeira consulta. Isso agora, é um pecado. Nós temos atendimentos exemplares também pelo SUS, na Beneficência Portuguesa, no INCOR, né, mas... Agora, o que essa emergência do Padre Bento está deixando a desejar há muito tempo, olha, na minha modesta opinião, seria caso de intervenção. Intervenção federal. Intervenção federal, ou, já que a vigilância não toma uma atitude, quem sabe até o Conselho Federal de Medicina. Não seria o caso de tentar diminuir os custos operacionais? Eu acho que ali é intervenção, já passou do limite, já faz tempo. Aquilo ali... Eu já tive um atendimento que talvez seja recorde ali no Padre Bento. 30 segundos. Me mandaram embora? 30 segundos. Ah, vamos. Ó, isso vai passar, fica em casa e tal. Você chegou deitado, não? Não estava deitado. Agora eu queria saber o seguinte, o Conselho Municipal de Saúde, onde é que está? O Conselho está dentro da Secretaria de Saúde, mas é um órgão do Estado. Eu acho que aí deveria se manifestar, talvez, a Anvisa, a Vigilância Sanitária Federal. Agora, os vereadores e deputados da cidade podem visitar, né? Deveriam. Né? Deveriam. Principalmente o deputado estadual Alencar Santana, hein, deputado? O senhor já foi convidado a participar conosco de uma reportagem. Deputado estadual numa repartição estadual. Seria muito interessante. Aliás, seria a função, né? Roberto, essa foto é significativa? É uma foto bastante significativa, na verdade uma foto histórica, viu? É o presidente Lula. Histórica, eu falei histórica.
O presidente Lula apertando a mão do deputado federal Paulo Maluf e ao lado o candidato prefeiturável Miguel Haddad. Fernando Haddad. Pô, Miguel, não sei Miguel. Não sei porque, acho que foi alguma Miguel Abud? O Haddad. Vamos parar de hipocrisia, gente. Vamos falar a verdade. É o seguinte, o próprio Paulo Maluf já falou, não existe uma esquerda, direita e centro. Não existe. Existe minutos de televisão. O PP, o partido do Paulo Maluf, tem alguns minutos, alguns segundos preciosos na televisão e é a moeda corrente hoje, principalmente na capital. Entenda o seguinte, a eleição em São Paulo é feita na mídia eletrônica. Sim. Não há comício, os palanques são as emissoras de rádio, são várias, e várias emissoras de televisão, principalmente a TV. Então, cada segundo é disputado a tapa, é precioso. Então, é o que está acontecendo, vamos deixar de hipocrisia. O PSDB também paquera o Paulo Maluf. Paulo Maluf, queira ou não queira, tem o seu prestígio pessoal e tem o seu partido, o PP, que tem minutos de televisão. Pedro, mas cá entre nós, hein? Esquece o PP, esquece o PT. Os malufistas e os petistas são completamente diferentes. Um malufista não vota num candidato do PT. E o PT não vota num candidato... Aí os tucanos com o PFL no passado também eram? Sim, não, mas estou falando nesse momento, o tanto que já começou a confusão. A Irondina já está dizendo que não quer nada. O próprio Ulisses Guimarães já dizia, a ocasião faz o aliado. A ocasião faz o aliado. Eu gostaria de saber a opinião do nosso convidado de ontem, o Wagner Freitas, o que ele acha dessa fusão, esse apoio aí. Ele acha tudo ótimo. Essa fusão, ele disse. Ô Pedro, você falou aí do Miguel Abud. Miguel Abud era do PSDB aqui da cidade, né? Foi candidato muito bem votado. Eu o encontrei no aeroporto. Nós fomos colegas de escola no ginásio, participamos em grêmios estudantis juntos. Um abraço para o Miguel Abud. Bem lembrado, hein, Miguel? Miguel Abud Neto, é isso? Bom, deixa eu registrar aqui, eu acabo de receber uma mensagem do vereador americano, que hoje os 80 novos taxistas lá do aeroporto irão se concentrar no Hotel Atibaia Bourbon, onde ficarão 3 dias em cursos e palestras para capacitação. Interessante observar, né, que não basta virar taxista da noite por dia. Vão receber um curso de qualificação durante 3 dias. Parabéns pela iniciativa, viu, americano? Interessante realmente qualificar as pessoas que irão trabalhar no aeroporto. Olha, mais um fato aqui, Pedro. Eu pensava que isso acontecia em certos supermercados, certos açougues. E feiras livres. Em feiras livres. Mas é o seguinte, uma operação do Instituto de Pesos e Medidas, IPEM, do Estado de São Paulo, constatou que muitas balanças usadas pelas companhias aéreas para pesar as bagagens dos passageiros nos aeroportos da região metropolitana de São Paulo não registravam o peso correto. No aeroporto de Guarulhos, por exemplo, das 200 balanças fiscalizadas, 30 estavam desreguladas. Em Congonhas, das 37 balanças, 14 estavam irregulares. A operação ocorreu na semana passada, mas os resultados foram divulgados ontem pelo IPEM. Os erros mais flagrantes foram encontrados em Guarulhos, onde as balanças variaram de 7,5 kg a menos a 3,5 a mais que o peso real do volume embarcado. Pelo menos erravam para os dois lados, né? É verdade. Antigamente o pessoal tinha aquelas feiras, aquelas balanças de 2 pontos, né? Você colocava o peso de um lado e o alimento do outro, né? Uma vez eu descobri que o pessoal furava embaixo daquele peso com a furadeira, ou sei lá o quê, aí ficava menos, então você era roubado. Eu pensei que você tinha acabado. E você acha que não acontece ainda? Eu acho que não. Pelo amor de Deus. Quem roubaria alimento dos pobres nesse país? Pois é. E a Infraero, responsável pelas balanças, informou que equipes de manutenção da estatal e de uma empresa prestadora de serviço inspecionaram as balanças simultaneamente às interdições do IPEM e que foram feitos os ajustes dos equipamentos. Então, o Porto Guarulhos, eu gostaria de conhecer um engenheiro, um arquiteto, não sei como é que ele conseguiu conceber um aeroporto que ficou defasado em 25 anos. Impressionante, deveria ter pensado num aeroporto para 100 anos. Você chega lá, nem sem parar você tem hoje em dia lá no... Qualquer shopping de esquina já tem um sistema sem parar de estacionamento. E agora, nem o aeroporto, nem esse sistema dispõe. O aeroporto está totalmente superado. A verdade é essa, em 25 anos ficou... 25 não, em 27 anos. Foi inaugurado em 1985. O engenheiro não é um Maluf, né? Não. Mas ele é engenheiro, né? Não. Olha lá, Roberto, ô Virgílio.
uma notícia que aparentemente boa, né? As infrações de trânsito leves e médias poderão ser convertidas em uma advertência por escrito e não renderão mais nem multa nem pontos no prontuário do motorista. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicada na semana passada, regulamentou o artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro, que instituía a penalidade de advertência por escrito, mas que não era aplicada. A resolução 404 foi publicada na última quinta-feira e está programada para valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Bom, no final do programa eu só faço uma pergunta no ar. Será que nós teremos visitas ilustres nas convenções de Guarulhos, principalmente do PSDB domingo agora e do PT dia 30? Eis uma pergunta que fica no ar, né? O PT ainda não definiu o local da sua convenção. Ainda não. Quem tiver alguma sugestão, tá certo? Porque é muito grande, precisa de muito... Que tal? Não sei. Não sei também. Também não sei. Vamos lá, algum destaque final? Hoje, dia de sessão? Hoje, dia de sessão, olha, será gravado. E amanhã você pode conferir pelo canal 58 tudo que acontecer hoje na sessão. Hoje difícil não haver sessão, hein? Não há nenhum motivo mínimo plausível, né? Morreu alguém? Não. Então, PT. Tá certo. E o que vai dar de discussão esse título aí de cidadão guarulhense, hein? Ao Valdoemiro Santiago? Olha, Deus nos proteja, hein? Falando em Deus nos proteja, você me lembra? Atenção, sábado, 23, Marcha para Jesus. Opa! Quem puder, Deus nos proteja, evite a cidade. Eu estou vendo, ontem, de repente, eu vi um caminhão da prefeitura, um funcionário, com aquele guindaste, colocando faixas. Atenção, Marcha para Jesus, sábado agora, dia 23, na Avenida Paulo Facine, a concentração em frente ao Bosque Maia. Quem puder, evite a região. Olha, com todo respeito a todas as religiões, mas qualquer tipo de concentração ali na Paulo Facine já é um desserviço para a cidade. Eu não entendo porque não se concentram lá no Tomeuzão, né? Em algum local público, lá no estádio do Flamengo, porque o estádio está sendo usado, Virgílio? Pelo AD Guarulhos, jogos do AD Guarulhos, treinos do Corinthians. Poderiam fazer a concentração para Jesus, não a marcha para Jesus. Eu lamento profundamente. A cidade vai ter um impacto muito forte no próximo sábado, dia 23. Repito, quem puder viaje, quem puder evite a região. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Lembrando que o programa será reprisado logo mais às 11 horas e 18 horas, somente pela TV 58 UHF. E acessível pela internet, no Facebook do Radar de Notícias e também pelo YouTube. Até amanhã, a partir das 7 horas da manhã, se Deus quiser. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma lixo em design, por exemplo, ou quem usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. Pessoas que pensam diferente merecem uma instituição financeira diferente. O Sicoob oferece todos os produtos e serviços de um banco.